Alô, amigos! Canal Tricolaço. Temos vídeo, temos alegria hoje, hein? Temos notícia boa. Estreia na Libertadores da América. Estamos aqui com o nosso videozinho depois de Tajeres 0, São Paulo 1. Ó, não foi lá grande coisa, mas merece palmas. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Muito bem. Fechando uma janelinha aqui para não acordar o vizinho. Mas vamos lá. Ah, vamos por partes, como sempre. Primeira coisa, Libertadores da América. Ganhar fora de casa, não importa como. É o resultado mais importante que você pode conseguir na Libertadores da América, seja na fase de grupos, seja nas fases eliminatórias, porque você vai sempre ter muita dificuldade nesses jogos. E conseguir ganhá-los tem duas funções: pressionar o adversário a ter que ganhar depois na volta de você e te deixa um pouco mais tranquilo na classificação. Então, o resultado, independentemente de qualquer coisa, foi a melhor coisa que o São Paulo conseguiu na noite de hoje. Segundo aspecto, no geral, o jogo foi ruim, melhorou no final por causa da carga de emoção. Mas tecnicamente foi um jogo ruim. Mas, atenção, muito importante. Não houve brilho técnico por parte do São Paulo, mas houve competição do jeito que precisa ter em jogos assim. Então vamos lá. O time tinha noção do que precisava fazer para não sofrer. Eu acho que a marca principal desse jogo, do ponto de vista da estrutura, foi essa. Me preocupou, e me preocupa ainda, porque o São Paulo ganhou com um chute de fora da área, mas me preocupa ainda porque em termos de criação foi pouco. Em termos de proteção, não. O São Paulo jogou protegido. Então, o São Paulo não sofreu, tirando a parte final do jogo, o São Paulo não sofreu demais na partida de hoje. O São Paulo teve segurança praticamente o jogo todo. Então dá para a gente imaginar o seguinte, que para o Zubeldia, um empate num jogo como o de hoje não estava ruim. E ele não está errado. Ele tem que ter pragmatismo para pensar. Eu já disse aqui que ele é pragmático. Ele é um técnico argentino e esses caras têm uma carga de pragmatismo muito grande na forma de conduzir futebol. Então, quando ele monta a equipe, e eu vi o Caio fazendo críticas na transmissão e até concordo com ele, mas vamos lá. Quando ele monta a equipe com Cedric na lateral direita, com uma zaga com 3, sendo Ferrarese um dos zagueiros, você entende que ele vai ter um lateral direito que vai avançar, mas que é um lateral mais marcador do que um ala tipo Igor Vinícius, e ao mesmo tempo terá um reforço de proteção do Ferrarese. Então, nitidamente ele tem uma preocupação maior em não sofrer ataques por aquele lado do que atacar o adversário para fazer gol. Também consigo fazer a leitura do seguinte: dá para ver que o Igor Vinícius não está bem. Jogou mal contra o Sport, tem jogado mal reiteradamente. O sistema com 3 zagueiros pede que você tenha alas. Só que se o seu ala é o Igor Vinícius, você tem duas opções. Ou você coloca um lateral, mas aí o time vai ficar um pouco mais preso, e é o caso do Cedric, ou você põe um jogador de ataque que faça a beirada como ala. E é compreensível porque nem todo mundo gosta de fazer isso, e talvez o Zubeldia não tenha confiança de quem vai fazer aquele lado ali tenha poder de ir e voltar com a rapidez que precisa e com a qualidade de marcação que precisa. Mas se você tiver esse jogador, se a equipe tiver esse jogador, por exemplo, vou dar um exemplo, se o Lucas Ferreira conseguir fazer essa função, é uma opção. É que os técnicos não costumam fazer isso. Tirando os mais ousados, tipo Guardiola, Klopp e tal, é muito difícil quem monte 3 zagueiros e coloque um atacante de ala. Mas você pode fazer isso. Você vai ganhar um jogador que agride, no lugar de um jogador que defende mais, como é o caso do Cedric. Aí você vai dizer, não, mas tinha que ser uma ala lateral. Pois é, mas o que o São Paulo tem
tem feito mal a função que é o Igor Vinícius. Então você tem que remediar. Outra possibilidade seria desfazer 3 zagueiros e jogar com o Ferrarese pelo lado direito, porque o Ferrarese, mesmo sendo zagueiro, além de fazer bem o lado direito, ele agride mais que o Cedric. Né? Era uma opção também. Mas veja bem, é tudo opção, eu não estou dizendo que está ruim, porque eu tento compreender o que o Zubeldia fez do ponto de vista do pragmatismo. E vou acrescentar o seguinte: na função que foi dada ao Cedric, ele fez uma grande partida. Você pode questionar se era para ele estar ali, se não era melhor o time ter alguém mais ofensivo por ali. Eu acho que sim. Mas não tendo, na função, o Cedric foi muito bem, e quando precisou atacar e ele foi ao ataque, ele se esforçou para fazer a função bem. E acho que ele correspondeu. Tanto é que ele saiu quase no fim do jogo e entregou para mim. Então, para mim, é um cara que sai com saldo positivo da partida. A mesma coisa foi vista do outro lado, só que com uma formação diferente. Do lado esquerdo, ele coloca o Ferreira para ser um cara mais avançado e protege com o Enzo Dias. Então fica essa linha de 5 com o Enzo desse lado e Cedric lateral desse lado, Luiz Gustavo, Alisson e o Oscar de meia. Então ficou 3-4-1-2. Né? O Oscar muitas vezes trabalhava até de forma um pouco mais recuada, então ficou ali meio que como um segundo volante, digamos assim, ou mais um segundo volante. Né? Só que isso não é bom. Então, se do lado direito a gente tem o que elogiar do ponto de vista do pragmatismo, do lado meio para o lado esquerdo, não, porque essa forma de jogar, para mim, é uma das responsáveis pela crise de criatividade que o São Paulo tem. O São Paulo, diferentemente do ano passado, estava com a sua defesa muito vulnerável no começo desse ano, e a muito contragosto, a gente percebe, o Zubeldia acabou acatando a ideia de jogar com 3 zagueiros, aceitou. Porém, a partir do momento que o time começa a jogar com 3 zagueiros, essa produção ofensiva que já estava deficiente piorou. Porque nesse momento, sem o Lucas, ele cortou as conexões do meio com o ataque. O pessoal do meio está muito atrás e o pessoal do ataque está muito na frente. Então, essa ligação estava sendo feita com muita lentidão. Começa com o Oscar posicionado mais à frente, mas ele acaba voltando porque a saída de bola do São Paulo com 3 zagueiros ainda não funcionou como deveria. Para funcionar como deveria, essa bola tem que ser entregue para o Luiz Gustavo para que ele faça a distribuição. Como o Luiz Gustavo é muito lento, essa passada demora demais e o Oscar acaba voltando, tendo que recompor para buscar a bola ali. Isso desconecta o meio do ataque. E isso é um problema que o Zubeldia precisa corrigir. Mas ele não é burro, ele já viu isso. E eu acredito que ele vá corrigir. Ele poderia ter corrigido com o Luciano entrando, mantendo o Oscar. O Luciano entrou, mas o Oscar teve que sair, porque o Oscar pediu para sair porque sentiu a contusão. Aliás, me levanta uma dúvida se ele vai conseguir jogar contra o Atlético. E é preocupante se ele não jogar. Mesmo fazendo a função desse jeito um pouco torto, ele ainda dá o passe com muita qualidade, ele ainda consegue chegar na frente e entregar a bola como entregou no lance do gol anulado do Caleri. Se o Luciano entrasse com o Oscar teria um desafogo. Ele poderia ficar mais solto, o Luciano ficar mais preso, e os dois revezarem, ou até os dois ficarem mais soltos, um ao lado do outro, fazendo uma outra linha que, de certo modo, barraria a passagem dos jogadores do Tajeres com o Alisson e o Luiz Gustavo atrás. O ataque, por causa disso, desconectado, não foi municiado, mas é preciso destacar que o Ferreira lutou. Ainda é tecnicamente, um jogador limitado, mas que ele é quem estava imprimindo velocidade para chegar com a bola até o ataque. Ele participa da trama do lance do Oscar quando a bola vai para a área
e o Caleri faz o primeiro gol que foi anulado por impedimento do Oscar. Bem marcado, por sinal. Ele estava muito impedido mesmo. Mas São Paulo volta para o segundo tempo. Isso tudo aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o time fica ainda menos criativo, porque o Cacique Medina adiantou, o Tadieres foi trabalhar em cima do São Paulo, e o São Paulo ficou com muita dificuldade para sair. Melhora depois que o Luciano entra. Não porque o Luciano entrou bem, mas porque ele dá a opção de jogada mais para o ataque. Você tem que procurar ele mais para o ataque. E essa conexão da defesa para o meio também melhorou um pouco. O Luiz Gustavo passou a ser um pouco mais acionado por ali para sair, e o Alisson também. O Alisson passou a chegar mais à frente. Aliás, é numa chegada dessa à frente que ele acha espaço, consegue bater, bate muito bem na bola e faz o gol. A partir daí, o São Paulo naturalmente seria atacado, e foi muito atacado pelo Tadieres, mas teve uma postura de muita dureza contra o time argentino, resistiu à pressão e conseguiu terminar o jogo com 1-0. E digo mais, no final, teve até chance de, em algum contra-ataque, chegar para fazer o segundo. Então é assim, se você está com muita vontade de detonar o Zubeldia hoje, recolha suas arminhas, porque é jogo de Libertadores. Ele é um jogo mais duro do que vistoso. E neste sentido, de jogar uma partida da Libertadores da América de modo competitivo, o São Paulo acabou indo bem. A parte negativa foi criação ruim, o positivo foi bom aproveitamento do momento em que a zaga do Tadieres se perdeu para a feitura do gol do Alisson, e boa atuação na hora de se segurar com a pressão do time argentino para cima do São Paulo naqueles últimos 15 minutos. É isso. Com relação ao Zubeldia, a corneta ainda está muito forte. O torcedor do São Paulo que resolveu pegar no pé dele, ainda tem muita gente que não pega, tem feito aquela comparação com o Dorival que eu não sei de onde vem. Gente, é só, de novo, peguem a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado. O São Paulo chegou em 6º lugar, melhor colocação desde 2020. O ataque do São Paulo foi um dos 4 primeiros da competição. Esse ataque que hoje não produziu muito no Campeonato Brasileiro. Ele caiu muito agora, porque o Caleri está muito mal. E porque o Luciano, que é o artilheiro, não começou o jogo. E porque o André Silva, que é o outro artilheiro, também estava no banco. Quando você não tem gol, você tem que chamar os jogadores que fazem gol. Mas o Zubeldia tem muita confiança na forma como o Caleri atua lá na frente. Então isso também contribui para o São Paulo fazer menos gols hoje. Mas o saldo é melhor do que aquele que as pessoas tentam vender a ideia. É preciso olhar para o Dorival como um técnico que está saindo de um trabalho muito ruim na seleção brasileira. A torcida do São Paulo, quando é confrontada com o nome do Tite, fica com medo porque faz uma comparação com o trabalho dele do Flamengo, o último, que não foi tão bom. Ele começa bem até, mas termina ruim. Ora, se você vai olhar para o Tite com olhos do trabalho ruim do Flamengo, por que você olha bem para o Dorival com o trabalho horrível que ele fez na seleção brasileira? O Dorival fez um trabalho tão ruim na seleção brasileira que é uma daquelas poucas situações onde você tem certeza que o problema é o técnico. E era o técnico, no caso da seleção. Você vai pôr esse cara no São Paulo? Porque ele ganhou a Copa do Brasil, num ano que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, mas fez um mau Campeonato Brasileiro? Por quê? Então vamos lá. Então vamos brincar de trocar de técnico aqui. Eu tenho restrições ao Crespo, mas nesse sentido, se fosse para escolher alguém agora, talvez eu fosse nele. Mas é sempre bom lembrar, o Crespo veio e ganhou o Campeonato Paulista, como o foco estava todo para o Campeonato Paulista, ele não aprendeu sobre o que era o Campeonato Brasileiro, ele não soube disputá-lo. E depois ele foi embora daqui. Eu não sei se ele ainda sabe o que é o Campeonato Brasileiro. Mas ok, é um técnico que tem padrões interessantes para cuidar de um time como o São Paulo. Mas
São Paulo ficou devendo para ele. Ele vai querer voltar? São Paulo já pagou essa dívida? Aí você tem Mano Menezes, que eu até gosto, tá? Mas acho que não é hora e acho que ele tá entrando no time dos ultrapassados. E tem o Renato Gaúcho, que eu não vou nem comentar. Fernando Diniz, eu gosto, mas sei que parte da torcida não gosta. Se parte da torcida quer que o Zubeldia vá embora, mas não quer o Diniz, eu não vou brigar. Eu pegaria, mas eu não vou brigar. Né? Sobrou manter o Zubeldia, cara. Desses aí, se tivesse que tirar mesmo hoje e não tivesse o Crespo, por exemplo, eu iria no Tite. Mas o Tite também é caro. Lembrem-se, o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro. Não dá nem para garimpar técnico estrangeiro na Europa. Esquece isso. Teria que ser técnico sem contrato, com disponibilidade, disposição para negociar valores bem camaradas. É isso. Então, amigão, comemore, porque a vitória hoje foi muito importante. Muito importante. Muito importante. São Paulo agora vai para um jogo duro contra o Atlético Mineiro. O histórico deste São Paulo com o Zubeldia é de ter sempre jogado bem o ano passado contra o Atlético, apesar de ter perdido a vaga na Copa do Brasil para o Atlético. Eu não me conformo até hoje, pega os vídeos aí. Eu não me conformo do São Paulo não ter vencido o Atlético ou empatado no jogo do Campeonato Brasileiro lá em Minas. Não me conformo com as duas participações do São Paulo contra o Atlético na Copa do Brasil. É impressionante como o São Paulo sempre foi melhor que o Atlético Mineiro e não conseguiu ganhar. Se dessa vez conseguir, já vai ser um feito extraordinário. Vamos lá. Rafael, acho que foi bem seguro hoje, vou dar para ele uma nota 7. Ferrarese, do seu lado da defesa, teve alguns momentos de vacilo, mas de um modo geral foi bem, dá para dar um 7. O Arboleda, para mim, foi o mais seguro dos zagueiros, 7,5 para ele, e 7 também para o Alan Franco, que deu uns sustinhos, especialmente ali mais para o final, e ainda teve a cabeçada que ele deu para trás, que pegou no travessão. Mas teve uma bola que ele deu uma entregada ali, que, pelo amor de Deus. Cedric, eu vou julgar o Cedric pela função e não pela escolha tática do técnico. O que foi pedido para ele fazer, ele fez bem. Leva um 7,5. Foi um dos melhores do time nesse quesito aí, em executar função. Apesar de eu não gostar da função proposta. Alisson fez o gol do jogo e jogou bem o jogo todo. Nota 8 para ele. Luiz Gustavo, muito irregular, assustando e muito lento. Tecnicamente bem, mas muito lento. 6,5. Oscar, enquanto teve fôlego, teve uma atuação um tanto discreta, mas tecnicamente bem. Conseguiu aparecer em alguns lances perigosos, mas ele não estava se lançando demais exatamente por causa da contusão e acabou saindo por causa disso. Dá para dar um 7 para ele. Enzo Dias, gostei, muito seguro, muito tranquilo o jogo todo, entendendo o que tinha que fazer. 7,5. O Caleri hoje melhorou um pouquinho, lutou um pouco mais, fez um gol que foi anulado, depois caiu de produção, ainda está devendo, mas acho que já melhorou. Dá para dar um 6,5. E o Ferreirinha, a nota dele, a minha observação em relação a ele é muito parecida com a do Cedric. Ele tem limitações técnicas, mas foi o único cara que partiu para cima. Então, até pela disposição, dá para dar um 7 para ele também. O Luciano entrou meio perdido no começo, depois se achou, acho que contribuiu um pouco trazendo marcação para cima dele, não teve brilho técnico, dá para dar uma nota 6,5, mas acho que foi importante depois que ele entrou, o time achou um pouquinho mais de espaço lá na frente. Inclusive do lado direito, que estava bem difícil de achar. Entrou o Juan, que deu uma ramelada num dos momentos da partida, mas conseguiu participar bem daquele momento defensivo da equipe. Vou dar para ele uma nota 6. Igor Vinícius entrou, não conseguiu fazer grande coisa, nem ser válvula de escape. Vou deixar o Igor Vinícius sem nota, acho que jogou muito pouco ali. Ficou muito pouco tempo em campo. Entrou o Wendel para fazer uma função de um pouco mais de velocidade,
ali do lado esquerdo para tentar aproveitar o momento de contra-ataque, mas acho que também entrou muito tarde. Vou deixar sem nota. Entrou o Bobadilha, que ajudou naquele momento da pressão defensivamente, estava ali junto com os outros jogadores. Ficou um pouco titubeante em alguns momentos ali, mas acho que dá para dar um 6 para ele ali também. Então entraram Bobadilha, Igor Vinícius, Juan, Wender e Luciano. Tá aí as 5 substituições. E acho que o Zubeldia, para sua ideia de proteção, hoje eu realmente acredito que ele pensou num time para se proteger e até exagerou nessa dose, mas acho que São Paulo depois não tomou gol por causa dessa ideia original. Vou dar um 7 para ele. E acho que dá para ter calma. Muita calma, São Paulino. Vambora, até a próxima, hein? Valeu!